Então, boa noite, senhores. Hoje, dia 6 de maio, né? Só checando aqui a minha voz. Isso tá saindo. Então, vamos continuar a aula sobre paquímetros, né? Nós tivemos aí uma alteraçãozinha nas datas, né? Então, na segunda-feira, dia 4, nós deixamos o dia para entrega da avaliação. Né? Ontem, nós estudamos paquímetros, mas nós estudamos medições em milímetro, certo? Ontem estudamos medições em milímetro. Hoje nós vamos estudar as medições em polegada, tá bom? Amanhã nós vamos estudar as medições em polegadas fracionárias, polegada fracionária. Depois eu ajeito. Amanhã em polegadas fracionárias. E na sexta-feira, dia 8, a entrega da avaliação 3. O que é essa avaliação 3? Lembra que ontem eu disponibilizei para vocês uma lista com 10 questões, certo? A lista 5, com 10 questões. Ontem vocês já fizeram algumas, espero eu. Hoje vocês vão fazer outras. Amanhã vou fazer outras. E na sexta-feira, o dia vai ser destinado à finalização dessa lista 5 e entrega. Tá bom? Então, vocês procurem finalizar até sexta-feira e me entregar na sexta. Beleza? Essa lista 10, ela vai ser a avaliação 3. Vai valer uma nota de 0 a 10 também. Tá bom? Então, vamos embora. Aqui, tudo isso a gente vimos ontem. O que a gente viu ontem? Esse nônio aqui, ele é em milímetros, certo? E, por exemplo, se eu quiser fazer uma medição desse tamanho aqui, eu olho para esse zero aqui, a minha referência é esse zero aqui. Esse traço aqui do zero, ele está me mostrando na escala fixa, que ele vai ser, na escala fixa, um valor de 19, alguma coisa, certo? Porque o zero aqui, ó, na escala fixa, logo depois vem o 20. Então, antes do zero, tem o 19. Então, esse valor em milímetros vai ser 19, alguma coisa. Beleza? Nas polegadas, vai ser um pouco invertido. Por isso que eu estou fazendo em aulas diferentes, para vocês fixarem bem. Vai ser um pouco invertido. Por quê? Porque se eu quiser fazer uma medição desse tamanho aqui, ó, qual que é a minha referência por primeiro? Esse zero de cima. Se eu quiser fazer essa medição em polegada, tá? Esse zero de cima. E esse zero de cima, ele tá aqui, ó, logo depois. Vamos ver aqui qual tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12º da escala. Então vai ser. Tá, 12. A escala está dividida em quantos? Aqui, ó. Para cá eu tenho 1 polegada. Essa escala aqui das polegadas está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, eu tenho 1 polegada dividida em 16 graduações. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Se eu tenho 1 polegada aqui dividido em 16, a mim 1 dividido por 16, então, deixa eu ver aqui.
1 dividido por 16. Então, significa que cada graduação da minha escala fixa vai valer 0,0625, certo? Daqui para cá, a minha primeira graduação vale isso daqui, 0,0625. Por que isso aqui? Porque é 1 dividido... Só um momentinho. Só atender essa ligação. Oi, René. Como faz? Tá conectado em cima e embaixo. Só ver como é que fica melhor aí. Mas aí, ó, de preferência 10 PS, tá? Então, continuando aqui, desculpa. 1 polegada, que é daqui para cá. Não confunda esse 10, 20, 30, que isso daqui é da escala do milímetro, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Então, esse 10 e esse 20 aqui, eles estão na escala do milímetro, então não confunda. Está olhando para o de cima. De cima, 0 até aqui, ó, é 1 polegada. E se eu contar do 0 até o 1, quantas divisões que tem? Tem 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se aqui eu tenho 16 divisões, quanto é que vale de 0 a 1? Quanto é que vale a primeira graduação? 1 dividido por 16, certo? 0,025. E a gente viu que esse tamanho aqui, ó, na escala de polegadas, se eu olhar para o zero aqui, ele está depois do 12º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está depois do 12º. Então, o valor de 1 vezes 12 vai dar 0,75 polegadas. Entendeu? Então, esse valor aqui, ó, que está antes do zero, ele é 0,75 polegadas. Esse valor aqui. Esse valor aqui entre o 0,75 e o zero vai ser a fração que a gente vai encontrar aqui no nômio. Entende? Então, vai ser 0,75, que é igual a esse valor aqui, mais essa fração aqui até encontrar o zero. Entendeu? Mais alguma coisa. Esse alguma coisa a gente vai encontrar aqui na escala das polegadas. Uma coisa importante para vocês atentarem é que quando a gente for fazer os exercícios, o de baixo é a escala fixa e o de cima é o nônio, entende? Por que que eu estou falando isso? Porque na aula de ontem a gente viu que a escala de baixo, de cima era da escala fixa e a de baixo que era do nônio, né? Só que para essa aula a gente vai inverter. A de baixo é a fixa, que é o da régua, e a de cima é o do nônio, beleza? E qual vai ser a minha referência? Minha referência para polegadas é esse zero aqui. Ontem a nossa referência era esse zero aqui, né? A medição era para esse zero aqui. Na questão das polegadas, a referência é esse zero de cima, tá bom? Por isso que eu levei em consideração que esse tamanho aqui é esse 19 aqui, ó. 19 não, é esse daqui, que é, é a 12ª graduação da escala das polegadas, certo? Aqui é só uma visão geral para vocês se situarem, mas a gente vai ver com detalhes, beleza? Vamos embora. Já foi visto ontem, foi visto ontem, foi visto ontem. Vocês fizeram as leituras em milímetros.
local. Vou diminuir aqui. Nós fizemos esses 3 exemplos, aí vocês fizeram os exercícios, né? Lembrando que esses 6 exercícios aqui, eles não são para me entregar, tá bom? Eles são os mesmos exemplos aqui, só que sem as respostas, para vocês verificarem o aprendizado de vocês. Então, vamos iniciar hoje a escala graduada em polegadas, né? Ontem estudamos a escala em milímetros, hoje estudaremos a escala em polegadas, tá certo? Paquímetro em polegadas. Só uma curiosidade aqui, ó. Polegadas em inglês, ele é escrito dessa forma, ó. Inch, ou inches, cuja abreviação é in. Por isso que muitas vezes a gente encontra esse IN do lado de alguns valores e tudo mais. Ele significa polegadas, né? E também pode ser representado como aspas. Ou seja, aqui, ó, por exemplo, nessa resolução de 0,01, essas aspas significam polegadas. Aqui nessa escala graduada, o 1 e as aspas significa que é aqui exatamente 1 polegada, tá bom? 0 polegadas, 1 polegada, certo? Vamos lá. Paquímetro graduado em polegadas milesimais. Olha só, conforme eu falei ainda agora há pouco, contrário dos milímetros, embaixo a gente tem a escala fixa, tá bom? Nos exercícios a gente vai encontrar embaixo a escala fixa e em cima o nônio das polegadas. Qual vai ser a minha referência? Esse zero do nônio, o zero de cima, tá bom? A gente vai olhar para ele para verificar as medições. Bora ver o que ele está falando aqui, ó. No paquímetro, para medição em polegadas milesimais, a leitura do nônio é feita da mesma maneira que no paquímetro com escalas em milímetros. Ou seja, a gente vai seguir o mesmo procedimento da escala em milímetros, tá certo? Só que de uma maneira invertida e usando a escala graduada em polegadas, certo? Então, a resolução ela é calculada da mesma maneira que a dos milímetros, né? Dividindo uma divisão da escala fixa pelo número de divisões do nônio. Como assim, professor? Olha só, vamos olhar para a escala aqui, ó, das polegadas. Aqui, ó, de 0 a 1, eu tenho 1 polegada, certo? Aqui, desse 0 até esse 1, eu tenho 1 polegada. Quantas graduações eu tenho nessa escala? Ó? 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, certo? Então, se eu for contar aqui quantas graduações eu tenho, eu vou chegar aqui até 40. 40 graduações. Então, quanto é que vale essa graduação aqui? 1 dividido por 40. Né? Se eu tenho 40 graduações, daqui para cá eu tenho 1. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Então, o valor dessa graduação aqui, ela é 1 dividido... Eita, vou zerar aqui. 1 dividido por 40. Então, senhores, daqui para cá, ó, daqui para o 1 é 1 polegada. Daqui para cá, para a primeira graduação, é 0,025 polegadas. Entendeu? Daqui para cá, 0,025, que é 1 sobre 40. Qual é a lógica da resolução? Agora vamos olhar para o nônio. Daqui do zero do nônio até o 25 é como se for
como se fosse daqui até o 1. Do 0 ao 25 é como se fosse daqui do 0, da escala fixa, para a primeira graduação. Entende como é que funciona a lógica da precisão? Então, eu vou pegar esse valor aqui, que eu encontrei, que é 0,025, e vou dividir ele em 25 partes. Se eu dividir por 0,0, aliás, eu divido isso por 25, então eu vou ter o valor da minha resolução total, ó, 0,01. Então, 0,01 polegadas. Entenderam? Então, ó, só explicando a lógica para vocês. O que é a resolução? Daqui do 0 até o 1 é 1 polegada, certo? Como eu dividi esse 0 até 1 em 40 partes iguais, em 40 graduações, então 1 dividido por 40 vai ser o valor do 0 até a primeira graduação. Se eu tiver uma medição em que a primeira graduação, em que ele for na primeira graduação, qual é esse tamanho? 0,025 polegadas, certo? O que significa o nônio? O nônio, ele é como se eu pegasse e aumentasse, colocasse bem aqui nessa graduação, se eu colocasse um zoom bem aqui, e ele me aumentasse daqui para o 0,25, entendeu? Ó, daqui para cá, ele divide por 25, 2, 6, 4, 5, né? E esse 0 para a primeira graduação é como se fosse 0 até o 25. Né? Finge que eu peguei isso daqui, coloquei uma lupa, e aqui dentro tem 0 até 25. Por isso que eu pego esse valor aqui, 0,025, e divido ele em 25 partes. É o valor da minha resolução. E é também o valor daqui do 0, primeiro, da primeira graduação, da escala do nó, certo? Então, essa graduação vale 0,025, né? Só confirmar aqui. Daqui para cá vale 0,025. Daqui para cá vale 0,001. Entende? E daí, quando a gente for fazer as medições, não, mais para frente eu explico melhor. Aqui vamos ficar na questão da resolução. Entenderam? Então, basicamente, para a gente encontrar a resolução de um nônio para uma medição em polegadas, a gente faz duas coisas. Primeiro, divide o 1 de 1 polegada pelo número de graduações, que é 1 dividido por 40, e o resultado dividir pelo número de graduações do nônio. No caso aqui, 25, pega o resultado e divide por 25. O resultado dessa continha toda vai dar a minha resolução do nônio. Deu para entender mais ou menos? Não precisa entrar na cabeça tudo isso que eu falei. Na verdade, o que eu falei agora é só para vocês entenderem um pouquinho da lógica, né? Da onde que vem a resolução, por que a resolução é isso, para entender um pouco da lógica. Mas quando vocês forem fazer os cálculos, vocês não precisam saber nada disso do que eu falei. Vocês vão precisar apenas saber que daqui para cá eu divido 1 polegada pelo número de graduações da escala fixa, 1 dividido por 40, e o resultado eu divido pelo número de graduações do nônio. Né? O resultado disso tudo vai dar a minha resolução. E no final das contas, a maioria das vezes, vocês já vão ter a resolução lá. Então, nem vão precisar saber calcular. Mas só para vocês saberem de onde vem também. Certo? Então, uma divisão da escala principal é igual a 0,025. Né? O que ele está falando? Que uma divisão dessa daqui, ó, da escala principal, vale 0,025. Por quê? Porque o resultado de 1
Uma polegada dividido por 40. 1 dividido por 40 vai dar 0,025. E uma divisão do nônio é igual a 0,001, né? Ou seja, daqui para cá vale 0,01. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui que eles são do mesmo tamanho. Essa graduação da escala fixa é do mesmo tamanho da graduação da polegada. Mas vejam que o nônio ele é tratado diferente. Por quê? Porque daqui até o 0,25 é como se você estivesse pegando uma lupa e colocando aqui do zero até a primeira graduação. Entendeu? Então você não pode tratar elas da mesma forma. Novamente, esse valor aqui é 0,025, que é o resultado de 1 dividido por 40, e daqui para cá é o valor da minha resolução, na escala do nônio, certo? Agora vamos para lá para os exemplos. Sabendo isso, vamos ver aí, ó, como é que a gente faria a leitura desse cara. Eu vou trazer, conforme o nosso método da aula anterior, eu vou trazer isso daqui para o Paint para a gente fazer melhor, mais devagar e com mais calma. Bom, primeira coisa. Lembra qual era o primeiro passo lá da aula de ontem? Aqui no meu zero, a minha referência é sempre o zero do nônio, seja no milímetro, seja na polegada. Só que nesse caso aqui, ó, na polegada, o nônio fica na parte de cima. Então, o nônio na parte de cima, a minha referência é esse zero aqui. Então, do zero aqui até a esquerda, ó, esse aqui é meu valor inteiro. Quantas graduações para chegar nesse cara aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Né? 5 graduações. Ah, por que que não é o 6? Porque ele está antes do 6, entendeu? Então, esse valor aqui, ele é 5, alguma coisa. Ele é perto de 5,9, alguma coisa assim. Não chega no 6. Tá certo? Só que aqui, ó, essa escala aqui é 5 vezes. Lembra que a gente precisa saber o valor dessa graduação aqui, ó? Quanto é que é essa graduação aqui? 1, 2, 3, 4. Só para abrir um parênteses aqui. Tá bem aqui. Daqui para cá é 1 polegada, certo? Daqui para cá é 1 polegada. E essa 1 polegada eu dividi em 40 partes, certo? 1, 2, 3, 4, 8, 12, 40. Ah, professor, por que 40? Ó, se eu contar quantos pauzinhos tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar numa polegada, esse aqui vai ser o 40. Então, vou trazer para cá. 1 dividido por 40, a gente já fez essa conta. 1 dividido por 40, 0,025. Vai estar de vermelho aqui. Então, esse 0,025, eu vou até repetir aqui, 0,025, é quanto que mede daqui para cá. Se daqui para cá mede 0,025, daqui para cá é 5 vezes 0,025. Concorda? Então, aqui é 5 vezes 0,025. Igual a quanto? Vamos lá. 5 vezes 0,025. Que é igual a 0,125. 0,125.
beleza? Então, vou colocar aqui de preto. Então, nosso primeiro passo é esse. Encontrar esse 0,025 aqui. De novo, só para a gente entender. O zero, ele está entre o 5 e o 6 da graduação. Entre o 5 e o 6. Então, a gente vai pegar o primeiro, o quinto. Ele é o quinto. 1, 2, 3, 4, 5. De novo, o zero está entre o 5 e o 6. Ele não chega a bater no 6, ele está antes do 6. Então, a gente vai pegar o anterior, o 5. Então, esse valor aqui, ele é 5 vezes uma graduação. 5 vezes esse cara aqui. Quanto é que é 5 vezes esse cara? 0,125. Então, em polegadas, o valor aqui em cima é 0,125. Se aqui vale 0,125, aqui, onde está o zero, ele é 0,125 mais uma fração, certo? Aí é essa fração que eu vou usar o nônio para descobrir, tá bom? Quanto que é essa fração? Beleza? Vamos lá para o passo 2. O passo 2 seria encontrar a resolução, certo? Ah, mas já está mostrando aqui, professor, a resolução, 0,001 polegadas. Beleza, já está mostrando. Mas e se não mostrasse? Então, a gente resolveria como? Pegando esse 0,025, é o resultado da divisão de 1 por 40, entendeu? Que é o resultado de uma graduação, e dividiria por 25. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25. Entendeu? Ó, só para vocês terem uma noção do que significa esse 0,025. É como se eu pegar daqui para cá, do 0 até o 25, valesse 0,025. Entendeu? Daqui para cá, do 0 até o 25, vale 0,025 polegadas. Se daqui do 0 até o 25 vale 0,025, quanto é que vale uma? 0,025 dividido por 25. Igual. É que é 0,025 dividido por 25? A gente já sabe, mas eu vou calcular aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. Dividido por 25. 0,01. Beleza? Achei minha polegada. Qual que era o passo 3? Vamos ver aqui. Qual que é o passo 3? O passo 3 é encontrar aonde que a escala do nônio vai estar coincidindo. Ó, o 0, naturalmente, ele não coincide. 1 não coincide. 2 não. 3 não. 4 não. 5 não. 6 não. 7 não. 8 não. 9 não. 10 não está coincidindo com nada. 11 não está coincidindo. Não está, não está, não está, não está. Não está coincidindo. Não está, não está, não está, não está. Opa! Coincidiu aqui no 21. O 21 da escala do nônio coincidiu com, com uma graduação da escala fixa. Então, o 21 do nônio. Quanto é que vale daqui até o 21? Vale 21 vezes a resolução. Então, 21 vezes 0,001. Isso aqui dá igual a 21 vezes 0,001. 0,021. 0,021. Certo?
Então, daqui até o 21 vale 0,021 polegada. Então, meu quarto e último passo vai ser somar. Estou colocando igual aqui, pessoal, mas não considere esse igual como igual. Esse igual é só dos passos. O 4 eu pego o primeiro encontrado, 0,125, e somo com o último da escala do nônio, 0,021. Dá quanto? 0,125 mais 0,021. 0,146. Então, essa minha medição é 0,146 polegadas, certo? Essa é a minha medição aqui. Vale 0,146 polegadas. Deixa eu ver se eu acertei. Aqui, ó. 0,146. Calma aí que eu tô lendo aqui. Então, 5 divisões da escala principal, né? Que é essa quinta divisão da escala principal, mais 21 divisões do nônio. 21. Por que 21? Porque é aqui que coincide, ó, no 21. Ou seja, 5 vezes 0,025, que é o valor de uma graduação, mais 21 vezes 0,001, que é o valor dessa graduação. O resultado ele vai estar ele vai dar 0,146 polegadas. Vamos ver o que ele está falando aqui. Para facilitar a leitura, a escala principal está numerada de 4 em 4 divisões. Escala principal de 4 em 4. Ou seja, passos de 0,1. Olha aqui que interessante. Ele está falando que daqui para cá vale 0,1. Né? Daqui para cá 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 polegada. Beleza? Então, basta então somar o resíduo para obter a indicação da escala principal. Ou seja, daqui para cá eu já sei que é 0,1. Então, daqui para cá é 0,1 mais 0,025, que é o valor de uma. Ó, 0,1 mais 0,025. Então, a gente já encontraria o 0,125. Não precisaria multiplicar 5 vezes 0,025, entendeu? É uma outra lógicazinha aí para ajudar vocês a entenderem bacana. Beleza? Deu para entender esse exercício aqui? Então, vamos para o próximo. Vamos ver aqui. Ó, lembrando sempre que o nônio, ele é essa parte móvel de cima das polegadas. Lá na questão dos milímetros, ele era a parte de baixo. E a escala fixa ficava em cima. Na questão das polegadas, a escala fixa fica embaixo, e a do nônio, que é a móvel, que movimenta, fica em cima. Por isso que a nossa referência é o zero de cima do nônio, para medições em polegadas, entende? Então, beleza. Eu vou... Vamos resolver esse daqui. Com mais calma. Vou abrir no Paint. Então, vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo. Referenciar o zero, né? E vamos ver aqui aonde que ele está batendo.
Ó, agora há pouco a gente viu que cada graduação dessa aqui, ó, 1 polegada é daqui, 0, até aqui, ó, 1 polegada. A gente acabou de ver que daqui para cá é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7. Então, aqui o nônio, ele está depois do 0,7 mais essa fração aqui, né? Eu poderia colocar aqui como 0,7 mais 0,7 mais duas, que tem duas graduações depois, mais duas vezes o valor de uma divisão aqui, que eu já esqueci quanto é, mas eu vou calcular de novo só para vocês verem. Uma graduação, ele é 1 dividido por 40, porque aqui ele está dividido em 40 partes, esse 1 em 40 partes. 1 dividido por 40 vale 0,025. Beleza, eu coloquei aqui só para botar como referência. Então, daqui para cá, uma graduação vale 0,025. Então, aqui é 0,7, né? Mais duas vezes 0,025. É igual a... fazer primeiras multiplicações, né? 0,025 vezes 2, 0,05, mais 0,7. Então, o resultado disso aqui dá 0, quanto? 75. 0,75. Certo? Ah, professor, tem outra maneira de fazer? O senhor fez o exercício anterior diferente, de forma diferente. Olha como que eu fiz o exercício anterior. A maneira que eu resolvi o exercício anterior. O zero, ele está aqui, ó. Depois dessa medição aqui. Essa medição, qual é o número dessa medição? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 28, 29, 30. Então, ele está entre o 30 e o 31. Né? Então, vamos pegar o 30. Então, 30 vezes o valor de uma graduação, né? 0,025. Quanto é que dá? 30 vezes 0,025. 30 vezes 0,025. 0,75. 0,75. Percebe? Eu encontrei o mesmo resultado, 0,075. É só maneiras diferentes de resolver. Vocês escolhem qual que é mais fácil, qual que é melhor para vocês e resolvam. Segundo, encontrar a resolução. A resolução já está aqui, professor, 0,001. Então não precisa calcular nada, basta... Não precisa calcular nada. Mas se não tivesse aqui 0,01, então seria o valor do 0,025 dividido pelo número de graduações aqui da escala do nono, 25. Quanto é que é 0,025 dividido por 25? 0,001. Certo? Beleza. Terceiro passo, encontrar lá onde que coincide, né? Então vamos lá ver onde é que coincide. 0 coincide? Não. 1 não, 2 não, 3 não, 4 não, 5 não, 6 não, 7 não, 8 não, 9. Olha só, o 9 já coincide. Então, é 9 vezes a minha resolução, 0,001, que é igual a... Excelente calculadora, né? 0,009. Beleza. Então, meu passo 4, ele é
simplesmente a soma do primeiro com o terceiro. Então, é 0,75 mais 0,009. Vai dar igual a 0,75 mais 0,009. 0,759 polegadas. Então, esse 0,079 é a minha medição com essa leitura aqui do paquímetro. Entenderam? Quanto é que vale isso daqui? Vai ser 0,759. Basta olhar, ó, daqui do 0 até o 1, a minha medição ela está bem aqui, entre o 0,7 e entre o 0,8, né? Mas quanto entre o 0,7 e o 8? Quanto? 0,759. Né? Logicamente, esse 0,759 ele é um número entre 0,7 e 0,8. Beleza? Vamos voltar para ver se eu acertei. Tá aqui, ó, 0,759, que é o 0,7, que é esse valor aqui, mais 0,05, que equivale a essas duas aqui, mais 0,009, que é daqui para cá. Entenderam? Beleza. Então, bola para frente. Vamos lá. Hum. 0,759, 0,759. Esse é o mesmo, né? Ih, rapaz, ó, a mesma questão. Na escala, 30 marcas, blá, blá. Ele só está explicando essa questão que a gente acabou de fazer. Na escala, há 30 marcas à esquerda do zero. Está aqui o zero, se eu contar a quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, daria 30. Cada uma valendo 0,025, né, que é o valor de uma unidade. Portanto, a escala fixa, a indicação é 30 vezes 0,025. Isso aqui foi o que a gente fez. A gente acabou de fazer isso aqui. Né? Vamos para frente. Não perder tempo, não. Então, aqui as escalas dos paquímetros podem ser graduadas de maneiras diferentes. Certo? Então, pode ser que num paquímetro eu tenha daqui para cá, do 0 até o 1, não 40 polegadas. Pode ser que eu tenha 20 só. Né? Só dividido em 20 graduações aqui. E pode ser que na escala do nônio eu não tenha 25 graduações, como tem aqui. Pode ser que eu tenha 50, né, divisões. Como é que eu faria para encontrar a resolução? É isso que ele está explicando aqui. Que a escala dos paquímetros pode ser graduada de maneiras diferentes. Se no paquímetro a resolução não vier indicada, você terá que calcular. Lembrando que a resolução, R, é igual à divisão da escala principal, uma divisão da escala principal dividida pelo número de divisões do nônio. O que é uma divisão da escala principal? É esse 0 até o 1 da escala fixa. Certo? Como é que eu calculo esse 0 até 1 da escala fixa? É 1, que é de 1 polegada, dividido pela quantidade de graduações que eu tenho. Aqui ele me dá o exemplo. Se eu tivesse 20 graduações aqui do 0 até 1, se eu tivesse 20 aqui, ao invés de 40 eu tivesse 20. O valor daqui para cá, ele valeria 1 sobre 20. E o resultado... Tá, beleza. 1 sobre 20, que é esse de cima aqui. Dividido pelo número de divisões do nônio. Se daqui no nônio
ao invés de 0 até 25, tivesse 0 até 50, tivesse aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50, então a minha resolução desse cara aqui seria o 1 dividido por 20 em cima, dividido por 50 embaixo. Coincidentemente, se eu pegar, vou fazer essa continha aqui, se eu pegar 1 dividido por 20 e dividir o resultado por 50, ele vai me dar a mesma resolução que eu tive nos exercícios anteriores, tá? 0,01, minha resolução. Mas a minha resolução ela sempre vai depender das quantidades de graduações que eu tenho na escala fixa e na escala do nônio. Tá certo? Para calcular a resolução é sempre isso. Uma divisão da escala principal, 1, que nesse caso aqui é 1 sobre 20, dividido pelo número de divisões do nônio. Quantas divisões eu tenho aqui? Ah, 25. Então é 25 embaixo. Ah, eu tenho 50. Então é 50 aqui embaixo. Assim que a gente calcula. Beleza? Então, senhores, a aula de hoje é até aqui, tá? Eu repeti os 3 exemplos estudados nessa aula de hoje aqui, sem colocar resposta, só para vocês verificarem o aprendizado de vocês, né? Exercício 1, exercício 2, exercício 3. Façam esses 3 exercícios e para confirmar se o que vocês fez está correto ou não, volta lá alguns slides anteriores e verifica as respostas aqui. Tá certo? Amanhã estudaremos escalas fracionárias. Façam esses 3 exercícios aqui. E lá da lista de exercícios, vocês já estão aptos a responder a primeira questão, certo? Da lista 5. Isso aqui já vai ser para entregar. Então, vocês façam a primeira questão. A primeira, ó, tem aqui uma leitura na escala de polegadas, a segunda na escala de polegadas, terceira polegadas, quarta polegadas, quinta polegadas. A única diferença aqui, ó, que vocês vão ver, a escala fixa está em cima e o nônio está embaixo, invertido ao que a gente fez lá nos exemplos, tá bom? Escala fixa em cima, nônio embaixo, escala fixa em cima e nônio embaixo. Certo? Então atentem para isso daí. Não precisa entregar essa uma questão respondida hoje? Não, não precisa entregar hoje. Entreguem a lista toda completa na sexta-feira, tá bom? Mas aí hoje vocês façam essa primeira questão da lista 5. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos fazendo aí, vamos estudando e qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom? Então, bons estudos para vocês aí.